Depois que eu tentei, eu ia fazer uma live ao mesmo tempo pro YouTube, só que não vai dar certo aqui, então eu vou gravar a aula e depois eu posto lá, tá? Então essa aula está sendo gravada e depois vocês entrem lá no meu YouTube, façam o favor de se inscrever no canal, dar joinha, o cacete A4 lá, quer dizer, isso vai sair lá depois do edito. Mas aí vocês, se precisar estudar, vocês entram lá na aula, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a tela. É até melhor não fazer ao vivo porque dá muito problema no streaming, né? Engraçado como o Google é pesado aqui pro Chrome é pesado no meu computador. Eu não sei por quê. Pronto. Tá, aí, agora foi. Beleza? Vocês estão me vendo aí? Bom, então, hoje então a aula para vocês é sobre a anatomia da laringe, tá? A anatomia da laringe ela é super importante para que vocês saibam quais são as principais funções da laringe e o que vocês precisam fazer, tá? Vocês podem mandar perguntas aí no chat que eu vou vendo, que eu consigo ver aqui nas duas telas, tá? Então, a nossa aula é sobre a laringe, né? E os conceitos básicos de laringe, tá? Ou seja, principalmente da anatomia da laringe e da voz, tá? Que é importante que vocês saibam com relação à voz, tá? Sempre é bom começar a aula com uma frasezinha, essa frase aqui é boa para os momentos atuais, em vários sentidos, né? The best thing about the future is that it comes only day at a time, né? Obviamente vocês todos sabem inglês, então isso é uma frase de Abraham Lincoln, que acho que foi o quarto presidente americano, se não me engano, posso estar errado, né? E quer dizer, o melhor do futuro é que vem um dia de cada vez. Então o aprendizado de vocês vem um dia de cada vez, o aprendizado da humanidade com essa pandemia vem um dia de cada vez. Então a gente tem que viver um dia de cada vez e sempre ter paciência, porque as coisas vão melhorando e vai encaminhando, certo? Bom, a laringe, certo? Vocês estão vendo a seta aí na apresentação? Aparece aí para vocês, eu apontando aqui no slide? Não? Aqui na... pera aí, deixa eu ter clicado. Não aparece o mousezinho em cima da... Não? Então tá bom. Bom, então tá bom. Bom, da outra vez apareceu, né? Quando eu apresentei na aula passada, apareceu, né? Acho que sim. Mas Pode falar. é que, professor, na aula passada acho que você não fez desse jeito, não estava dando certo. Sim, sim. Não, mas eu já sei o que aconteceu da seta que eu apresentei. Bom, outra coisa também sobre a aula, tudo bem. Outra coisa também sobre a aula é que vocês, a aula de vocês, ela vai estar, eu postei um PDF. O PDF são as imagens congeladas e postei um HTML. O que é um HTML? É um arquivo de browser. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu browser e vai abrir esse arquivo no Chrome, onde você quiser. Lá no Chrome é de onde eu estou apresentando agora. Todas as animações elas estão presentes e os vídeos estão rodando. Então é legal que vocês já têm tudo pronto. Então eu não vou dar para vocês o arquivo meu de PowerPoint para vocês copiarem a minha aula, mas vocês têm a aula como se fosse PDF, só que as animações e os vídeos funcionam. Então não precisa ficar mandando os vídeos para vocês, tá? Bom, o negócio de apontar que depois a gente resolve, né? Mas eu já sei o que aconteceu, é por causa de um problema do stream. Bom, então vocês estão vendo aí a laringe, certo? A laringe ela é um órgão que fica na sequência da nossa via aérea, fica depois da faringe, na verdade ela é vizinha da faringe, tá? E a laringe ela começa basicamente ali na cartilagem da epiglote, vocês vão ver a cartilagem da epiglote como ela funciona. E vocês vão ver também as outras cartilagens que compõem a laringe. Então aqui do lado esquerdo é uma visão sagital da laringe, então você tem ali a laringofaringe está apontada na seta,
a laringe por si só, e vocês veem ali duas fendas, né? Que como se formasse um vestíbulo, tá? Aquilo lá são as fendas das pregas vocais. Quando vocês olham na foto da direita, você tem aí a apresentação, então você tem no número 2, ali que são as pregas vocais, é a fendinha de baixo ali que vocês estão vendo na foto sagital, ou seja, são as pregas vocais. A fenda de cima que vocês estão vendo são as falsas pregas vocais, tá? Que ficam mais acima, tá? Então ali que é a região na foto B do lado direito que fica aparecendo ali, tá? Com relação à laringe, a gente precisa entender o que está em volta dela, tá? Então a laringe ela tem um contato superficial aqui na região anterior, onde vocês vão ver aqui na região do pomo de Adão, vocês conseguem ver essa região, tá? Palpar aqui na maioria de vocês, no pescoço de vocês aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui, certo? E você tem, logo acima da laringe, na região da cartilagem da epiglote, você tem a língua, né? E posteriormente você tem o esôfago e a coluna vertebral, tá? Ou seja, para você chegar ali na coluna vertebral da laringe, você tem que passar pelo esôfago, tá? E aí esse segmento do esôfago fica atrás da laringe, a gente chama isso de esôfago cervical, tá? E a relação com as estruturas ósseas, é super importante você entender isso aí. Então a laringe ali, que está na cartilagem laringe e a cricoide, nós vamos falar mais para frente, ela fica localizada nessa região aí mais ou menos entre o terceiro e o quarto, na verdade entre o quarto e o sexto anel vértebra cervical, que é mais ou menos a altura da laringe. É importante que na criança a laringe ela é posicionada mais caudalmente, ou seja, ela é posicionada mais superiormente, tá? Isso é super importante na hora que vocês vão ver via aérea de criança, porque o posicionamento da laringe é muito mais anterior, tá? E muito mais superior, então é mais difícil de você acessar a laringe de uma criança, tá? Isso às vezes explica também porque as crianças, os bebês, eles são capazes de respirar e engolir ao mesmo tempo. Tá? Coisas que vocês não são capazes, tá? Vocês não são capazes, se vocês fizerem isso, vocês vão acabar tendo um problema aí de vão engasgar. Então não tentem isso, tá? E vocês são capazes disso. Então na criança a laringe ela é posicionada mais superiormente e no adulto mais inferiormente, tá? Bom, você tem as cartilagens laríngeas, tá? Que são as cartilagens que compõem a laringe. Tem a cartilagem tireoide, a epiglote, a cartilagem cricoide, a aritenoide e a cartilagem e as cartilagens corniculadas, que são cartilagens pequenas. Então aqui na foto, dessa foto da laringe, a gente consegue ver a relação das cartilagens, tá? E também do espaço aéreo. Então ali, ó, vocês vão olhar a foto da esquerda é uma foto coronal, ou seja, eu estou cortando a laringe no sentido coronal. E a outra foto é uma foto no sentido sagital, onde eu corto a laringe assim, tá? E a foto da esquerda eu corto a laringe de comprido assim, tá? Então, já que não dá para apontar, vamos pelos números mesmo. Então, você tem aí a primeira cartilagem importante é a cartilagem tireoide, tá? Aqui na foto do sagital ela aparece melhor, que ela está marcada ali como o número 5, tá? Que é a cartilagem do pomo de Adão, que fica aqui na frente, que vocês vão ver. Tá? No número 3, a gente tem o osso ióide, que é o osso, lá na foto do sagital, nas duas fotos está marcada, é o único osso do corpo humano que não se conecta com nenhum osso. Tá? Ou seja, ele não se articula com nenhum osso, ele só se articula com músculos e ligamentos. Tá? É o osso ióide, ele é muito importante na suspensão da laringe, nós vamos ver mais para frente. A outra cartilagem importante é o número 10, aí, que é a cartilagem da epiglote. Tá? A cartilagem da epiglote, o nome epi, quer dizer em grego acima, glote é a fenda glótica, que é a fenda da laringe. É uma cartilagem muito importante para proteger a via aérea inferior quando você vai engolir. Tá? Então, quando nós formos ver a deglutição, vocês vão ver que isso é super importante. Tá? E no número 6 ali, você tem a cartilagem cricoide. Tá? A cricoide, a historinha dela é que os reis antigos tinham aquele anel de sinete, que é a parte da frente do anel de sinete. A parte da frente do anel de sinete, ela é aqueles anelzão grosso. A parte da frente era bem grande, que eles usavam para selar, tá? As cartas. E a parte de trás é uma parte mais fina.
Então, os reis antigos aí, eles usavam isso para selar. Então, por isso que chama cricoide, que parece é o nome desse tipo de anel. Então, vocês vão ver que lá na cricoide, né, o canal aqui da cricoide, a parte anterior da posterior, desculpa, da cricoide, no número 6, ele é bem maior do que a parte anterior da cricoide, tá? Ou seja, ela, aqui você vê no 14, ó, que é o corpo da cricoide. Você vê como ele alonga à medida que isso vai para trás, tá vendo? Isso é super importante na hora de você fazer um acesso, tá? Acho que vai estar na aula de emergência, deve estar, né? Tá, né? Então, cuidado na hora de vocês fazerem um acesso à viária superior. Se não tiver na aula de emergência, a gente dá, tá? Então é super importante porque quando você entra aqui, ó, entre olhem bem no sagital aí, entre os 5 e os 6 na parte anterior, que é a membrana cricotireoide, ou seja, entre a cricoide, tá? E entre a cricoide e a tireoide. Então, para vocês palparem, ela é super fácil. Levanta aqui no pescoço de vocês, ó, palpa aqui, ó, a cartilagem tireoide e você desce a mão e você vai sentir a sua cricoide logo depois aqui, ó. Nesse ponto aqui é a membrana cricotireoideia, tá? Essa membrana aqui é o método mais rápido de você acessar a via aérea do paciente, tá? Ali você só tem pele e ligamento. Então é bem clássico ainda nos vídeos aí de filme, o cara com a caneta Bic ele abre, e abre mesmo, tá? É mais difícil com a caneta Bic, eu usaria um bisturi, acho que é melhor, tá? Mas dá pra você abrir porque a membrana é bem fina, tá? Então, vamos especificamente da anatomia da laringe. Quando vocês vão ver vários vídeos na aula, essa é a visão que nós temos, tá? Quando nós estamos fazendo a endoscopia de viária superior, tá? Então, inferiormente que largo, vocês estão vendo a cartilagem tireoide, desculpa, epiglótica, tá? O branco que vocês estão vendo aí são as pregas vocais, vocês vão entender porque isso é branco mais para frente. E do lado vocês estão vendo duas bolinhas aí, como se fossem duas projeções, essas são as aritenoides. Então, eu tenho um videozinho aqui. E aqui é quando a prega vocal está em abdução, ou seja, ela está aberta, tá? Ou seja, aqui você lá no meio você tem a traqueia, que é a via aérea, a parte da via superior. Esse videozinho, ele vai explicar para vocês, é uma animação. Desgraçado, não rodou aqui, olha só. Ah, não rodou. Então presta atenção aí. Bom, então aqui você tem a cartilagem estacionada e você vê o posicionamento delas. E daí você tem o pomo de Adão, certo? Aqui o ióide e a tireoide. Então aqui primeiro você tem a cricoide, certo? Depois da cricoide ele vai montar aqui as aritenoides, que são as cartilagens aritenoides. E depois por cima disso tudo vem a cartilagem tireoide, tá? Que é o pomo de Adão. Certo? E depois de cima lá vem o osso ióide, que é o osso que suspensão. Observe que o ióide não se comunica com a cartilagem, só por ligamento. E lá por trás ele monta a epiglote. Então quando as pregas vocais se mexem, você vai ver que as aritenoides elas se movem e fazendo as pregas vocais abrirem e fecharem, abrirem e fecharem. Tá? Então elas fazem a abdução e a adução. Certo? E, além disso, a gente tem a movimentação da cartilagem tireoide sobre a cricoide. Isso faz a prega vocal tensionar. Então, quando isso acontece, quando a prega vocal fica mais fina, tá aí na visão endoscópica, quando a prega vocal fica mais fina, e aí o estrobo que mostra a vibração da prega vocal, nós vamos ver isso melhor mais na frente, tá? Quando mais a prega vocal fica tensionada, mais a cartilagem vai mudar. E aí você tem vários músculos que eu não vou me ater aqui na aula, que são os músculos intrínsecos da laringe, que são os músculos que fazem as pregas vocais abduzirem ou aduzirem, abducirem e aduzirem ou tensionarem. Tá? Então esses músculos são super importantes, tá? Para poder a gente ter tons de voz e tudo mais. E aí os diversos ligamentos que a laringe tem, então ele vai começar a montar aqui os músculos da laringe. Né? Você vê que são vários músculos e que formam e que fazem essa movimentação da laringe. Certo? Bom, então, basicamente aqui para vocês, tá? A musculatura da laringe, ela é uma musculatura intrínseca. Que a intrínseca faz? Ela faz a abertura e fechamento das pregas vocais e tensiona a laringe, tá? Então são os vários músculos que existem. Aí são 9 músculos, tá? Aí são cricaritenoide lateral, posterior, e tudo mais. Até os otorrinos se embananam com isso aí, então
É mais, vocês precisam saber isso, que a musculatura intrínseca, ela abre e fecha as pregas vocais e tensiona a prega vocal, ou seja, elas trabalham com as pregas vocais. E a musculatura extrínseca, ela basicamente ela faz com que a laringe se levante e abaixe, tá? E esses são muito importantes, principalmente nos movimentos de deglutição. Então, se você quiser aí brincar com sua musculatura extrínseca, você põe aqui a mão no seu pescoço, na laringe, tá? Engole e aí você vai ver que toda a sua cartilagem tireoide sobe e desce. Tá? Quando a cartilagem tireoide sobe e desce, toda a sua laringe está sendo tracionada para cima. Tá? E essa tração para cima faz com que ela fique mais tensa e ajuda principalmente no momento de deglutição, tá? Que nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente. Certo? A inervação da laringe, tá? É do nervo vago, que é o 10º par craniano. Tá? Basicamente, a inervação motora é o nervo laringeu recorrente. O nervo laringeu recorrente ele tem esse nome porque ele sai do vago depois da laringe. Tá? Então, na cirurgia de tireoide, é bem típico, a gente consegue ver bem. Tá? Porque a tireoide está abaixo da laringe. Tá? A tireoide está abaixo da laringe. Então, só para você estar palpando a sua laringe, a tireoide está abaixo da laringe. Então, o que acontece? O músculo ele libera o nervo laringeu recorrente depois da laringe. Então, por isso que chama recorrente. Que primeiro o nervo passa pelo vago, depois ele emite o ramo e o ramo volta. Tá? E aí, na tireoidectomia, a cirurgia é uma cirurgia em que esse nervo tem risco. Tá? O outro nervo da laringe é o nervo laringeu superior, que basicamente dá estímulo sensitivo. É super importante para a deglutição, tá? Porque o estímulo sensitivo faz vários gatilhos para a gente poder deglutir. Então, quando o paciente tem um AVC, ele tem muito problema de deglutição, porque ele, além da parte motora que está lesada, ele lesa também a parte sensitiva. Então, ele não sente que o alimento está entrando na laringe. Então, ele não consegue defender e aí acaba tendo problema para poder deglutir, tá? Especificamente sobre as pregas vocais, vocês vão ver que as pregas vocais, elas têm muito mais elas têm uma microanatomia, elas não têm tanto uma histologia, tá? Então, a prega vocal, quando a gente vê ela de cima lá na laringoscopia, ela é branquinha, tá vendo? Ela é toda branca. Por que ela é branca? Né? E o resto tudo é vermelhinho, tá? Isso você vai entender quando você vê aqui no perfil da prega vocal. Então, nessa foto aí, essa parte de cima, essa protuberância de cima que está marcada ventricular cord, é a falsa prega vocal. Tá? Ou seja, é a estrutura da prega vocal que fica acima da prega vocal. Por que ela é chamada de prega vocal? Porque ela não tem músculo, tá? Ela só tem um ligamento. Tá? Então o movimento dela é totalmente passivo, ela não se movimenta por si só. Para ela se movimentar, ela depende muito da movimentação da laringe e dos músculos da faringe de maneira externa. Já a verdadeira prega vocal, ela tem uma estrutura muito mais ampla, tá? Então você está vendo ali onde tem o chiadinho que parece a TV fora do ar, é o músculo da prega vocal, ou seja, é o músculo que é inervado pelo nervo laringeu inferior, recorrente, e é o músculo que vai tensionar as pregas vocais e que vai ajudar na adução e abdução das pregas vocais. É o músculo vocal, é um músculo. Logo acima do músculo você tem o ligamento vocal, que é branco, o ligamento é branco, tá? É um tendão na prática. Então é isso que vocês veem lá nessa foto aqui, tá? É isso, o número 1 ali é o branco, é o que vocês veem, tá? A falsa prega vocal aqui nessa foto é o 2, tá? Você vai ver que ela é vermelha, por quê? Porque ela praticamente é um aglomerado mucoso, tá? Ela não tem movimentação própria. Então quando vocês olham a prega vocal nessa foto, embaixo do 1, tá? Você está vendo ali uma fina camada mucosa, tá? E aí você vê até alguns vasozinhos. Esses vasos estão ali no espaço de Heinck, onde está ali na foto Heinck Space. Tá? Então é ali que você está vendo essa região e é ali que você vê esses microvasos, eles ficam ali em cima do ligamento. Tá? Então o espaço de Heinck e a superfície, elas são extremamente finos, muitíssimo delicados. Tá? E eles são extremamente transparentes. Por isso que quando você vê branco, você está vendo na verdade o ligamento vocal lá embaixo. Tá? Então, aqui nessa foto histológica, você vê ali a cobertura, que é o vermelhinho do epitélio. Logo depois você tem a parte que fica o ligamento vocal, que é mais branco, e mais embaixo, o vermelhinho, você está vendo o músculo da prega vocal. Tá? Então, essa parte aí é super, super importante a gente ver. Deixa eu deixar o chat aberto aqui, que eu estava fechado no meio. Tá. Certo? Muito bem.
Bom, e agora nós vamos entender, nós já estudamos bem a anatomia, vocês já estudaram as cartilagens, já estudaram a parte da musculatura e a microanatomia da prega vocal. Agora vamos ver o que a laringe faz, para que ela serve. A primeira coisa que a laringe faz é respirar, certo? Então a laringe ela é um órgão importante de respiração e ela é um ponto de estreitamento da via aérea superior. Então se você tiver alguma coisa ali obstruindo a laringe, o paciente pode entrar na insuficiência respiratória. Tá? Ou seja, um tumor de laringe, ele vai, o paciente dependendo, ele entra em insuficiência respiratória porque ele não consegue respirar. Tá? E para respirar, as pregas vocais têm que estar em abdução, ou seja, elas têm que estar abertas, tá? Para nós podermos respirar de maneira adequada. Vocês vão ver que a laringe, mais para frente eu vou explicar, ela tem uma parte fonatória e uma parte respiratória. A parte respiratória ela é mais posterior, mais próxima lá da região do esôfago e das aritenoides. E a parte fonatória é onde ficam as pregas vocais. Tá? Mais para frente eu vou explicar isso para vocês. Tá? Outra função importante da laringe é na deglutição. Tá? Obviamente a deglutição ela é complexa, não é só a laringe que faz deglutição. Você precisa da boca, da língua, da faringe e tudo mais. Tá? Então o que acontece aqui? Nessa foto aí do lado esquerdo, direito do seu vídeo, você está vendo, nós estamos vendo o esôfago e a faringe aberto por trás, certo? Então, o que acontece? Você tem aí o alimento saindo lá da língua, tá? Para que o alimento não entre na glote, tá? O alimento geralmente ele vai pelas laterais, tá? E passa ali pela valécula e por uma região que a gente chama de seio piriforme, e dali ele vai se encaminhar para o esôfago, tá? Só que para que a laringe para que o alimento não entre dentro da laringe, ou seja, para que o alimento o alimento não entre na laringe, não entre na traqueia, para você não tossir, certo? Nós temos que proteger essa via aérea inferior. Então essa é uma das grandes funções da laringe durante a deglutição, proteger a via aérea superior. Papai do céu é muito esperto, tá? Então ele usa tem quatro camadas, tá? Quatro barreiras que o alimento tem que passar para que o alimento entre lá na região da traqueia e da faringe, tá? A primeira barreira é o fechamento das pregas vocais, tá? Então as pregas vocais, elas se fecham, elas estão abertas, elas estão abertas, elas se fecham, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Depois que as pregas vocais se fecham, você tem a aproximação das bandas ventriculares. Ou seja, lembra daquelas pregas vocais lá, as falsas cordas vocais, as bandas ventriculares? O que elas vão fazer? Elas se encostam uma na outra, tá? E é um movimento passivo, ou seja, elas não têm músculo, elas se encostam uma na outra, né? A Gabriela está perguntando, trato respiratório inferior ou superior? Na verdade, Gabriela, a laringe, ela é a transição da via aérea superior para a via aérea inferior, tá? Então, mas ela é considerada via aérea superior, tá? Na verdade, a via aérea superior ela termina, tá? Quando a traqueia sai do pescoço. Então, o segmento cervical da traqueia também é considerado via aérea superior, tá? Então, perdão, desculpa, aí eu devo ter me confundido aí. Não, mas agora eu entendi o que você está falando. A proteção da via aérea inferior, tá? A laringe, ela protege a via aérea inferior, ou seja, protege que o alimento entre dentro da traqueia, do pulmão, tá? Que aí a gente chama isso de aspiração, tá? Certo? Depois, nós temos a aproximação das pregas ariepiglóticas, certo? Que são as pregas que ligam a epiglote, a aritenoide na epiglote, tá? E depois nós temos a sobreposição da epiglote, ou seja, a epiglote ela vem, né? A epiglote parece uma colherzona, ela vem assim por cima da laringe, né? E fecha, tá? Quando você está engolindo. Bom, aí aqui nessa foto vocês conseguem ver o que eu estou falando, tá? Então aqui o bolo alimentar ali na foto do meio, o amarelinho, ele está passando ali da boca, tá, para o esôfago, certo? Então você está vendo ali que a cartilagem epiglótica ela está se dobrando sobre a laringe, certo? E na primeira foto do lado esquerdo você está vendo a sobreposição. Então lá embaixo você tem a sobreposição das pregas vocais,
Na parte de cima você tem a medialização das falsas pregas vocais e do ligamento área epiglótica. Então são 4 camadas que o alimento tem que romper para poder entrar dentro da via aérea inferior. Ou seja, né, isso acontece quando todas as defesas estão lesadas, ou seja, no AVC, ou quando vocês vão lá para a cachaçada de vocês, o álcool deprime o sistema nervoso central, e aí vocês engasgam e vomitam porque o alimento não consegue ir no caminho certo, porque vocês estão com todas as defesas e sensibilidades ligadas. A Andrine está perguntando aqui, quando a gente engasga tem a ver com... Isso, exatamente, né, todo mundo já aconteceu isso, não fique envergonhada, certo? Mas, inclusive comigo mesmo já aconteceu, tá? Mas, ou seja, a via aérea inferior ela é altamente reflexógena, tá? E lá no final da traqueia, que divide a traqueia nos brônquios, a gente tem uma estrutura chamada carina. A carina ela é altamente reflexógena. Qualquer coisa que acontece, a carina explode, tá? Ela expulsa o que está entrando lá. Então, aí é nesse momento que você acaba engasgando e sufocando, porque quando o alimento entra ali, você engasga, você tosse. Se você não tiver essa defesa, isso depende muito da sensibilidade da laringe, você vai começar a aspirar. E aí, a aspiração, isso vai dar uma pneumonia, tá? Ou seja, o alimento vai entrar dentro do pulmão, e aí nós temos a pneumonia aspirativa, que é grave, tá? Ela é bem grave. E geralmente quem tem pneumonia aspirativa já não está bem, né? Vamos falar num paciente com AVC grave, um paciente com uma alteração grave neurológica, ele não está bem. Então, é ainda mais grave, porque a estrutura imunológica do paciente está muito ruim. Tá? Então, isso aí atrapalha bastante o paciente. Certo? Bom, a deglutição. Esse vídeo aqui ó, é um deglutograma, é uma avaliação endoscópica da deglutição. A definição não é tão boa, mas quando vocês olham... Eu tinha testado antes da aula. Deixa eu ver. Apresentar nesse negócio não por causa disso. Nossa, tá atrasado pra caramba. Deixa eu ver aqui. E agora foi. Ó, então o paciente está tentando... o paciente com AVC, tá, que não está bem, ele está tentando deglutir lá, vocês estão vendo, ó. E aqui e lá embaixo, vocês estão vendo o alimento está todo parado lá, e você vai ver no azul, ó lá. Onde o azul está indo? Vocês viram aí agora? Ou não? Tá? Esse azul aí é o alimento que a gente coloca um corante que o paciente está tentando deglutir. O que está acontecendo? Ele não tem defesa, ele é um paciente que está com problemas de deglutição importantes. Então o que acontece? Quando o paciente está tentando deglutir, o azul ele penetra, tá vendo? O paciente ele não consegue defender a laringe. Então olha o tanto de alimento que tem parado ali embaixo, e o alimento ele vai tender a penetrar, entrar na traqueia e penetrar, tá? E aí o paciente ele não consegue deglutir de maneira adequada. Olha lá, tá vendo? Ó? Olha a quantidade de alimento que fica ali retido ali na região da hipofaringe. Tá? Então esse é um paciente que ele não pode se alimentar por via oral. Não adianta, a gente tem que passar a sonda nasoenteral, tá? Porque ele tem muita dificuldade, tá? E ele é um paciente muito grave muitas vezes, né? Certo? Bom, agora sobre a fisiologia da laringe com relação à fonação. Então, a outra coisa importante da laringe é produzir a voz, certo? E para produzir a voz, a gente precisa de uma série de mecanismos,
tá? Que vai demonstrar toda essa alteração da voz. Isso, Renan, é uma aspiração, igual você colocou mesmo. Paciente, a gente fala que quando o alimento penetra, né? A gente fala quando o alimento penetra, quando o alimento ele penetra na região da glote, que não deveria estar ali, né, na região da glote. E quando ele aspira é quando o alimento entra para a via aérea inferior, tá? Então, no exame a gente até vai e toca a laringe do paciente, a gente toca com a endoscópio para ver se o paciente tem reflexo de tosse, tá? Para poder ver certinho essa parte. Certo? Então, aqui nesse vídeo aqui, você vai ver uma estroboscopia. O que é isso, professor? A estroboscopia é um exame onde a gente joga uma luz pulsada em cima da prega vocal, tá? O que é luz pulsada? Você sempre já viu aquela pessoa quando vai lá na balada, fica um pouco mais alegre, e aí ele começa a dançar achando que é um robô naquela luz que pisca, tá? E aquilo lá é luz estroboscópica, é uma luz que pisca numa frequência muito próxima da frequência do som. Isso gera um efeito virtual onde nós conseguimos ver a vibração da prega vocal. Então, você vê isso aí que vocês estão vendo é a vibração da prega vocal, tá vendo? Tá? Então o que acontece? A vibração da prega vocal ela é uma alteração da cobertura, tá? A cobertura da prega vocal que vibra, tá? E a tensão da prega vocal, essa tensão ela é muito mais a tensão da prega vocal é muito mais pela tensão das pregas vocais. E a vibração é a vibração de toda a cobertura. Então isso tudo tem interferência no padrão da voz da pessoa. Certo? Então aqui, ó, quando a prega vocal a gente vai falar, tá? No momento zero, que a gente fala, é a primeira foto lá superior esquerda, a prega vocal ela tá fechada, uma na outra, tá? Ela tá fechada. Isso é muito importante, a prega vocal tem que estar fechada, porque se a prega vocal não estiver fechada, por que a prega vocal tem que estar fechada? Você precisa gerar uma pressão infraglótica, ou seja, uma pressão que venha do pulmão. Você precisa reter esse ar embaixo da prega vocal para que você tenha potência, tá? Para que a prega vocal abra, tá? E no movimento daquele efeito Bernoulli que nós vimos na aula lá de laringe, abre, então o fluxo aéreo é muito forte. Conforme a prega vocal, o fluxo aéreo da prega vocal sai, imediatamente existe uma força adesiva e traz a prega vocal do meio de novo, tá? E aí ela fecha e abre, fecha e abre. Tá? Então, tudo que vocês viram ali naquela vibração é a frequência com que a prega vocal faz isso. Ou seja, a prega vocal ela tem essa frequência, certo? E aí, nos homens, nós vamos ver isso mais para frente, nos homens, nós geralmente falamos numa frequência em torno de 120, 150 Hz, ou seja, vibrações por segundo. Quer dizer que a minha prega vocal, agora que eu estou falando para vocês a 150 Hz, ela abre e fecha 150 vezes por segundo, tá? Naquela vibração. Então o exame estroboscópico é uma ilusão óptica que a gente joga a luz pulsada para poder ver aquilo de maneira lentificada, tá? Mas não é a realidade. Para a gente ver a verdadeira vibração da prega vocal, tem chama laringoscopia ultra rápida, que é um exame caríssimo, difícil de ver, que você consegue ver a verdadeira vibração da prega vocal. A mulher é pior ainda, né? A mulher fala numa frequência vocal mais alta, a prega vocal dela é mais tensa. Então a mulher fala em 300 Hz, e dependendo, né, até mais. Ou seja, a prega vocal da mulher vibra muito mais. Isso é super importante na aula que vem, que vocês vão ver as lesões das pregas vocais. Isso é super importante para a fisiologia, porque tem lesões que só dão em mulheres, porque a prega vocal da mulher vibra muito mais. Tá? E é muito mais tensa do que a nossa prega vocal masculina. Deixa eu deixar aqui. Bom, também. Bom, aqui vocês vão ver um vídeo de uma paciente que vai volar. Tomara que o áudio saia. Tem uns vídeos que não está saindo o áudio. O áudio não está saindo aqui, mas tudo bem. Ó, essa paciente, ó, quando ela vai falar, ela vai falar. Olha o que acontece com a prega vocal dela.
A prega vocal dela tem a gente chama de fenda, tá? Que é mais para aula de disfonismo. Mas o que acontece? A voz dessa paciente é uma paciente totalmente rouca, tá? Então ela não consegue falar direito, porque a voz fica dela. Deixa eu abrir aqui o vídeo original, vocês vão ver pelo menos o áudio dela, para vocês ouvirem como é o... Ah, já sei porque que o áudio não tá saindo. Tá bom, não, é porque eu tô... Pera aí. Ah, tá. Não, isso é importante para vocês ouvirem o áudio. Deixa eu fazer o seguinte. Tá saindo o áudio agora? Respira. O problema é que as pernas vocais dela precisam encostar. As pernas vocais é aquele branquinho lá. Precisa encostar uma na outra para ela poder falar. E aí quando ela fala aí, ela fala. Não encosta. Tá vendo? Por isso que... Entenderam então? Até eu e aí no vídeo aparece eu explicando para a família. Ou seja, é isso que acontece. A prega vocal dela não encosta uma na outra e como a prega vocal dela não encosta uma na outra, ela acaba tendo dificuldade para poder falar, certo? Muito bem. Bom, quais são as estruturas que produzem a voz? Tá? A voz não é produzida só pela laringe, a voz ela é produzida pela laringe, mas você precisa dos pulmões, tá? Para poder fazer uma pressão subglótica adequada, tá? Por isso que às vezes o idoso fala fraco, ele tem a voz que não tem um volume alto, porque ele não tem tanta força pulmonar, então você precisa da musculatura torácica para fazer uma pressão, tá? Infraglótica para você poder falar mais alto, tá? Então, você vê aquelas pessoas altas, aqueles alemãozão, italianão, né? Você tem aquele estilo italianão, fala alto pra caramba, você vê que o cara tem um peitão gigante, porque o cara tem muita força ali para poder dar volume na voz, certo? A boca, certo? Então a boca ela é super importante para articular a fala, tá? Tanto a boca quanto a língua, né? No caso, ela articula bastante a fala, e o nariz, ele é muito importante para dar ressonância na voz. Então, para a gente tirar o nariz e jogar, a gente fala assim, oi, tudo bem com você? Como é que vai? Eu estou jogando meu paladar para cima, a minha voz muda totalmente. Por quê? Porque eu estou tirando a ressonância do nariz. Tá? Eu falo assim, ó, você mexer a língua, vocês vão entender nada que eu falo. Ah, por quê? Porque eu tirei a articulação da língua da minha fala. Tá? Então, a voz, ela precisa de tudo isso para poder funcionar bem. Então, um cantor profissional, um artista, ele precisa de todo esse padrão vocal, de todo esse arcabouço para poder treinar. Então eu faço muito exame aqui em cantor, e o exame em cantor ele é bem diferente. Você precisa fazer uma série de avaliações nos cantores, tá? Para que eles possam desenvolver. Então os caras trabalham palato, trabalham função nasal, trabalham garganta, tá? Então tudo isso interfere muito na questão da vocal. Tá? Então, para produzir voz, você precisa de 3 princípios básicos. Força, tá? Que vem da expiração, vem da região pulmonar. Fonte vibratória, que são as pregas vocais, e a ressonância, que é o trato supraglótico, ou seja, toda a parte superior. Tá? Lembrando que a voz nada mais é do que um ruído, tá? Um barulho. Tá? É voz, zzz, é voz. Tá? Ou seja, são vogais, consoantes ou sons que eles sozinhos não têm sentido nenhum. A fala é quando eu articulo palavras, tá? Então eu começo a articular palavras. E a linguagem envolve uma atividade cognitiva central. Ou seja, se eu falar para vocês em russo, vocês vão ver minha voz, vocês vão ver minha fala, mas vocês não vão entender bolhufas, a não ser que alguém que fale russo. Por quê? Porque vocês não vão ter a linguagem. Então, para que vocês entendam e escutem e aproveitem todo o potencial vocal, vocês precisam dessas 3 estruturas, e elas vão subindo conforme for a gravidade, tá? Certo? Com relação à voz feminina e à voz masculina, elas têm diferenças, tá? Então o que vocês estão vendo aí na foto é a proporção glótica da mulher,
tá? O que é a proporção glótica? É a proporção entre a região, o triângulo de baixo ali, que é o triângulo das pregas vocais, e a parte posterior, que é a parte respiratória da laringe, tá? Então ali você tem a parte fonatória e a parte respiratória que eu tinha falado para vocês mais na frente ali, certo? Então o que acontece nessa parte respiratória? Na mulher é 1 para 1, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a prega vocal da mulher é menor, tá? A prega vocal da mulher é muito mais tensa, tá? Por isso que a mulher fala mais agudo, tá? E não fiquem bravas mesmo, por isso que às vezes a voz feminina é irritante, principalmente quando você é casado, na quarentena, né? E a mulher fala muito e aquela voz irrita, mas a mulher da voz é mais aguda, tá? Então aqui nesse exame aqui, vocês vão ver uma estroboscopia, tá? De uma mulher, tá? Então aqui, olha como é a laringe dela, ó. Essa mulher especificamente, ela meio que estrangula a voz, né? E olha pra você ver como a prega vocal dela é pequena em relação à laringe, tá? Então, ó a voz dela. Só respira. Acho que o vídeo... Até a proporção glótica. Ó. Tá? O áudio do vídeo está desconectado da imagem, né? Mas dá para vocês entenderem, né? Só respira agora. Certo? Esse é o padrão vocal feminino. Olha a diferença de uma laringe masculina, né? A laringe masculina parece né? A proporção glótica, ou seja, a diferença entre a prega vocal e a parte respiratória é maior, é geralmente 2, ou seja, a prega vocal é mais longa. E a prega vocal, por ser maior, o homem geralmente não consegue tensionar tanto a prega vocal, então a voz sai mais grossa. Então você vai ver que a prega vocal vibra menos e o homem faz bem menos força para falar, né? Então, nesse exame estroboscópico aqui, isso aqui é da época da minha residência, hein? Eita, não faz tempo, hein? Tô ficando velho. Aí vocês veem aqui, ó, olha a diferença. Ó a voz do homem. Tá vendo? Olha a diferença do tamanho da prega vocal para a parte respiratória. É muito menor, tá? Eu fui converter esses vídeos aí, eu acho que deu algum problema na conversão do áudio. Mas deu para vocês entenderem bem a diferença, né? Certo? Da proporção glótica da proporção vocal. Tá? Aí o pessoal que é músico, aqui eu só cito, né, as vozes masculinas num coral, elas conforme o nível de tensão e de frequência que a prega vocal o tom, a gente fala basicamente na música, é a frequência com que você consegue emitir uma nota, certo? Então, a voz masculina no coral é dividida em baixo, que são os homens que falam em tons graves, são vozes bem grossas, aqueles caras que tem que fazer assim, oh. Esses são os baixos no coral, aqueles caras que parecem o tropeço da família Adams lá falando. O barítono é o cara que tem um tom médio, tá? E o tenor é aquele homem que consegue notas muito agudas, tá? Então aí os famosos tenores, né? Pega lá Luciano Pavarotti, você vai ver que é um tenor, um homem que fala uma voz masculina, mas ele atinge notas e tons, frequências extremamente altas, tá? Então, e de tensão, de prega vocal muito alta também, tá? Então esses são os tenores, tá? Nas mulheres você tem o contralto, que são as mulheres que falam mais grave, o meso e as sopranos. Até que as sopranos são aquelas mulheres que cantam nas frequências altíssimas, em volumes altíssimos, é um negócio realmente, às vezes, né, que é muito gritante e tudo mais, né? Então, a pressão subglótica, ela é super importante para que o paciente, porque você precisa manter uma pressão subglótica muito forte para que você tenha potência na prega vocal, tá? E que essa potência da prega vocal estimule e faça a prega vocal vibrar. Então, quanto mais força você tem, maior é a frequência que você aplica na prega vocal e maior a tensão que você aplica na prega vocal. Então, alguns cantores, eles fazem treinamentos, eles conseguem controlar esse ar exalado, tá? Expandindo o tórax, mesmo com as pregas vocais em adução, ou seja, mesmo com as pregas vocais fechadas. Eles conseguem, às vezes, coisas impressionantes, né? Como, por exemplo, isso aqui, ó. Tenta fazer, vai, né? Ou seja, isso aí é o... Puta, como é que é? Que a Ricardo sabe mais de rock, que é o vocalista do Deep Purple.
Não, não é o Axl Rose, não. Mas o Axl Rose também tem tratamento. É um cara que consegue fazer muito isso. Ele tem muito treinamento para fazer isso. Puta, fugiu o nome do cara do Deep Purple. Isso é Deep Purple. Também o outro também do Angra também é isso. AC/DC, é isso aí. O pessoal tá mandando bem. O Ian Gillan, isso. O Ricardo, certo? Ou seja, o cara tem que ser um cantor profissional para fazer isso, entendeu? É impressionante como o cara consegue fazer isso, né? Ou seja, ele tá. Isso não é grito, tá? Para as mulheres ou quem não gosta de rock, isso é música. Ou seja, o cara tá emitindo uma nota, praticamente ele não muda muito a nota, acho que dá 26 segundos, se eu não me engano, posso estar errado, e ele consegue manter, entendeu? Essa nota durante muito tempo e você vê que ele respira durante a emissão desse som. Ou seja, é um treinamento fudido. Então tem gente que acha que rock é palhaçada, só gritaria. O Alfa Caminho assustou. Ou seja, isso aí é muito treinamento e aí o músico precisa ter muito controle para poder fazer isso aí e melhorar toda essa parte aí, tá? Dessa questão. Então é mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem da questão da prega vocal e tudo mais. E aí vocês vão ter um arcabouço melhor aí para vocês entenderem na aula que vem as disfonias e as alterações e coisa. Só um detalhe sobre esse áudio aí. O Deep Purple, eu gosto muito, é o rock antigo, clássico dos anos 70, né? E o Deep Purple, eles fizeram vários shows no mundo, e esse show aí é um álbum do Deep Purple, para quem gosta, o Ricardo deve conhecer, o Ricardo é melhor que eu nisso, é um álbum chamado Made in Japan, do Deep Purple. O Made in Japan, o que é legal? Foi gravado no Japão na década de 70 e 80, era uma tecnologia de captação sonora muito melhor do que eles tinham na época. Os japoneses eles estão avançados na questão tecnológica de áudio. E a população lá, o público japonês, eles não fazem arruaça, eles não gritam. Eles ficaram no show, praticamente vendo o show de rock sentado. Então o cara conseguiu fazer esse áudio aí. Você pode ver que não tem ninguém gritando em volta. Você vê que um ou outro dá aquele... Se fosse aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, você não ia conseguir ver esse áudio. Então o mais interessante disso aí é que o cara tá num show ao vivo, entendeu? Aí pra ele gravar, você vê que dá até um eco no final, que o povo, você vê, deve ter um outro brasileiro lá no meio que deu um gritinho ali, ou seja, o pessoal tava em silêncio e conseguiu fazer isso, e o cara tava no show e tava cansado. Isso aí ele não se preparou. E essa música é o final da música, que tem uns 8 minutos. Então você vê que o cara é bem treinado. Bom, chega de falar do cara do rock, né? Mas é isso aí. Bom, aí a questão de higiene vocal, os cantores e professores e profissionais da voz têm que tomar muito cuidado, tá? Usar roupa confortável, beber bastante água. Os cantores têm que aquecer a voz, não dá para eles ficarem cantando sem um aquecimento vocal adequado. O jogador de futebol tem músculo na perna, né? Não tem às vezes na cabeça, miolo, mas tem na perna. Eles têm que fazer um aquecimento. O cantor é do mesmo jeito, tá? Ele precisa fazer aquecimento para poder cantar. Não dá para ele ir falar ou cantar depois de comer alimentos pesados, tá? É muito importante, pastilhas refrescantes, Benalete, ou coisas anestésicas, eles anestesiam a prega vocal. Então, às vezes, vem pessoas com disfonia, com roucas, aí o cidadão vai e toma uma pastilha dessas aí, ele anestesia a prega vocal, e aí ele força mais ainda a laringe e aumenta a lesão, né? Precisa monitorar a voz, isso é importante até nas triagens de câncer, tá? Evitar conversar em lugares muito barulhentos, você fica competindo contra as outras coisas, né? E cantar de forma tranquila. E outra coisa que também prejudica muito a laringe é o pigarro, né? Isso também força muito as pregas vocais, tá? É coisa, né? Fumo, álcool, drogas, poluição, isso tudo evita também e ajuda a atrapalhar bastante, tá? E aí o grito, o sussurro, tá? É outra coisa interessante. O pessoal, você tem disponível, ele começa a sussurrar, porque ele acha que sussurrar é melhor, entendeu? Para poder falar. Ou seja, sussurrar está forçando ainda mais a voz do paciente. Então, perguntando aqui, Guilherme, porque depois gritamos muito, ficamos sem voz. Então, vocês estão lá no evento, como é que chama? No intermédio de vocês lá.
Quando vocês gritam muito, vocês estão impondo muita pressão sobre a prega vocal e vocês, mais ou menos, tá? Eu até que não estou tão mal, mas é a mesma coisa de eu sair aqui e querer correr 15 quilômetros. Talvez eu consiga correr os 15 quilômetros, tá? Talvez eu consiga correr uns 15 quilômetros, mas eu vou acabar com o meu músculo todo destruído, ou seja, eu vou ficar muito cansado e vou ter lesão muscular. É a mesma coisa, vocês vão gritar, vocês vão usar a laringe excessivamente e vocês não têm treinamento para isso. O que vai acontecer? A sua prega vocal vai edemaciar, certo? A musculatura vai ficar edemaciada, toda a prega vocal vai ficar edemaciada e você não vai ter força para poder fazer a constrição glótica suficiente, tá? Você não vai ter força para poder fazer a constrição glótica e a vibração da prega vocal vai ficar prejudicada porque ela vai estar edemaciada, então ela não vai conseguir fazer aquela vibração que vocês viram no vídeo. Então, tá? Não adianta, você não é preparado para isso, você fica rouco nesses momentos aí, tá? E é isso aí que eu ia falar para vocês, tá? Dessa aula. Deixa eu parar a apresentação aqui.